Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Aprobare. Para quem não me conhece, sou a professora Rebeca Costa, sou professora de Legislação Municipal e de Direito Administrativo para concursos públicos e hoje nós vamos começar falando de uma lei de extrema importância para o bom andamento da administração, seja ela direta ou indireta, que é a Lei 8.112. Belezinha? Essa nossa aula, gente, é para o concurso do INSS para médico perito. Então, nós vamos continuar uma preparação aqui muito boa. Belezinha? Bom, maravilha. Vamos começar, então, falando um pouquinho da Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, da autarquia, das fundações públicas federais. Aí você começa a entender por que nós vamos estudar essa lei. Por quê, gente? Nós vamos começar a falar aqui de uma autarquia. Uma autarquia que é vinculada ao Ministério da Previdência Social. Ou seja, o INSS é uma autarquia. E a Lei 8.112 dispõe do regime jurídico dos servidores, também das autarquias. Aí você começa a compreender por que nós estamos o quê? Analisando essa lei. Maravilha? Só tomar uma aula e a gente já vai estudar. Olha só. Capítulo único das disposições preliminares. Então, olha lá. Essa lei, ela vai instituir regime jurídico dos servidores civis. A autarquia, inclusive em regime especial, e das fundações públicas. Gente, vamos dizer assim, né? Essa lei, gente, para mim, acho que é uma das mais importantes que tem, porque ela nos dá base para muitos outros assuntos. Muitos outros assuntos. Ok? Exemplo aqui, ó. Nós estamos falando em autarquia em regime especial. Por exemplo, universidades. As universidades são autarquias em regimes federais. As fundações, administração pública indireta também. Essa lei nada mais vai fazer do que eu costumo falar com os meus alunos que regime jurídico é o que cuida, é o que protege, é o que tutela, é o que vai ali garantir os direitos e deveres do servidor. O artigo 2º vai falar o seguinte, que para efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E aí eu sempre fico pensando, né? Para efeitos dessa lei. Por que fala para efeitos dessa lei? Porque quando a gente fala, pessoal, de servidor público, por exemplo, lá para o direito penal, servidor público, o conceito de servidor público é diferente. Quando eu falo dos crimes praticados contra a administração pública, o Código Penal vai entender que servidor é todo aquele que exerce função. É equiparado. Ó, você exerce função aqui transitória, não tem problema não. Para fins de efeito penal, você também é considerado servidor. Para fazer coisa errada, você é considerado servidor. Por quê? Porque a pessoa se aproveita daquela função dela. Então, aqui, para a Lei 8.112, para qualquer outro estatuto de servidor que você encontre por aí, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Por que legalmente investida em cargo público? Por que essa palavrinha legalmente? Porque o servidor possui pontos, possui ali requisitos legais para poder exercer um cargo. Por exemplo, vamos supor que a Maria vai prestar um cargo para médico. Ela pode prestar tendo só o nível... Um exemplo, ela pode prestar sendo formada apenas em direito? Por que eu falo apenas? Porque ela pode ser formada em direito e medicina, tudo bem, ok, legal. Mas ela tem que ser formada em quê? Naquilo que é a profissão que ela
vai exercer, que ela vai prestar o cargo dela. Então, legalmente, são os requisitos que a lei traz. A gente vai ver isso mais pra frente. Olha lá. Eu trouxe esse mapa mental aqui que eu fiz. Por quê? Quando a gente fala de regime jurídico, nós estamos falando de regime, ou seja, de uma lei, de um cuidado que a lei vai me trazer em relação a servidor público, a empregado público. Então, olha só. Se você me falar assim, Rebeca, eu trabalho de carteira assinada numa empresa. Legal. O que eu vou falar para você? Olha, se você tiver um problema, você vai recorrer a quem? Aonde que você vai recorrer? Você vai falar o que para mim? Para a CLT. Por quê? Porque você trabalha de carteira assinada. Então, quem te protege legalmente é a CLT. A empresa fez isso comigo? Tá bom, olha aqui, ó, na CLT tá falando isso. Então, é a CLT que tá te protegendo, que tá cuidando de você, que tá falando que você pode, que você não pode, que você tem direito, que você não tem direito. Por que quando é violado um direito, você fala assim, poxa, mas isso aqui não é o que tá na CLT. Por quê? Porque você sabe que a lei que te protege é a CLT. No caso do servidor público, é o regime jurídico estatutário. Como assim, Rebeca, estatutário? De forma mais simples, é o estatuto do servidor. Cada estado, cada município tem o seu próprio estatuto de servidor. Exemplo, nós temos mais de 5 mil municípios. Então, são mais de 5 mil estatutos de servidores. Eu estava agora há poucos minutos atrás, literalmente, minutos, falando de um estatuto de servidor, lá para um outro estado, lá Paraná. Lá tem o estatuto de servidor deles. Mas se eu abrir, sei lá, município de São Paulo, também vai ter. Porque cada estatuto vai cuidar dos seus servidores. Ou seja, se o servidor for lesado, se o servidor, poxa, aconteceu alguma coisa com ele, isso aqui não tá legal, ele vai para onde? Ele vai para o estatuto do servidor. Olha, o estatuto está falando isso, 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 isso. Então, quem que vai cuidar dele? O estatuto do servidor. Beleza. Só que existe uma classe, no próximo slide eu vou falar isso para vocês. Existe uma classe de agentes públicos que é o empregado público. O empregado público nada mais é do que um agente público, e no outro slide eu vou explicar para vocês o que é isso. Mas o empregado público nada mais é do que um agente público que exerce emprego público. Semana passada, retrasada, eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela falou assim para mim: professora, eu achava que todo mundo que prestava concurso, que passava, eu achava que todo mundo era servidor. Negativo. Eu tenho servidor e empregado público. Só que o empregado público, ele não é amparado por estatuto de servidor. Ele é amparado por quem? Por CLT. O regime do empregado público é o seletista. É contratual. Rebeca, eu tô abismada. Rebeca, tô aqui pensativo. Como assim? É isso mesmo. Do mesmo jeito que eu tenho servidor público, eu tenho empregado público. Acabou. O empregado público, ele exerce o seu emprego público aonde? Exemplo, sociedade de economia mista, empresa pública. Tá entendendo? Maravilha. Quem ampara o empregado público, então? A CLT. O regime jurídico do empregado público é seletista, vem de CLT. Maravilha? Então o estatuto de servidor não ampara o empregado público? Não ampara, tá? Maravilha? Então olha lá. Bom, deixa eu ver aqui. Antes de falar desse slide, eu quero falar desse slide que está na sua tela. Olha só. Se você me perguntar assim, Rebeca, todo agente público é servidor? O que eu vou te responder? Se fosse uma questão de prova, tá lá na sua prova, e te falasse assim,
todo agente público é servidor, certo ou errado? Errado. Eu posso falar que todo servidor público é um agente público, mas eu não posso falar que todo agente público é servidor. Entendeu? Olha só. Agente público é gênero. Ou seja, eu costumo falar que agente público é uma caixinha de bombom. Eu costumo falar que a caixa é o gênero. E dentro da caixa eu tenho os bombons. Dentro do gênero eu tenho as espécies de servidores, de agentes públicos. Então, agente público é gênero. Dentro do gênero agente público eu tenho as espécies de agentes públicos. Por exemplo, primeira espécie, servidor público. Aquele que vai lá, presta seu concurso. Poxa, fui lá, prestei um concurso, olha que legal, passei, tô aprovado, já tenho estabilidade, legal. É uma espécie de agente público. Segunda espécie de agente público, empregado público. Que eu falei para vocês, que exerce emprego público. É uma espécie de agente público. Honoríficos. Quem que são os honoríficos? Aí você deve estar me olhando e falando assim, Rebeca, tô entendendo não? O que é isso honorífico? Sabe quem são os honoríficos? Exemplo, mesário, jurado. Os honoríficos são aqueles que prestam uma função sem receber nada em troca. Temos os cargos comissionados, os agentes públicos comissionados, que nada mais são do que aqueles que exercem cargo em comissão, que é de livre exoneração e livre nomeação e livre exoneração. Está tudo rimando com são, né? Livre nomeação e livre exoneração. Outra espécie de agentes públicos militares, políticos, temporários e os etc. Beleza? Maravilha. Quais são as duas características de extrema importância dos agentes públicos? Isso aqui, eu tenho comigo como algo super essencial. O agente público, ele pode ser remunerado ou não. Rebeca, calma, para. Não entendi. Agente público que não é remunerado, sim, acabei de falar, o mesário. Não é remunerado. Rebeca, por quê? Olha só. Quando você vai ler um estatuto de servidor, é assim. Lá fica escrito: é vedado prestação, serviço gratuito, exceto os permitidos em lei. Exemplo, os honoríficos, o mesário. Mesário, ele é importante demais, mas ele não é remunerado, mas ele é importante. Então, ele é um agente público. Agente público é quem contribui para a administração, mesmo que não receba nada por isso, mas ele está contribuindo. Então, segunda característica de agente público, ele pode ser temporário ou permanente. Como assim temporário ou permanente, Rebeca? Temporário. Os cargos temporários. Os temporários são regidos por lei própria. São aqueles contratados. Eles sabem que tem início, meio e sabe que vai terminar. Ele entra já sabendo que vai sair. Por quê? Eles são temporários. Então tem tempo, tá? Gente, eu vou tomar uma água, só um minutinho, tá? Maravilha? Então, eles possuem tempo. Começa aqui, termina. Então, ele sabe que vai terminar. Mas ele é um agente público, não deixa de ser agente público. Ou os permanentes. Quem são os permanentes? Os servidores públicos. O servidor público que adquire estabilidade? Permanente. Beleza? Maravilha. E aí, eu queria trazer para vocês a diferenciação do empregado público para o servidor público.
ou vice-versa. No caso aqui, na imagem do servidor para o empregado público. Olha lá. Quando você fala de um servidor público, ele é o quê? Ele é amparado pelo estatuto de servidor, como eu acabei de falar para vocês. Então, você tem um estatuto que vai protegê-los. Lei 8.112, que é o regime jurídico único. Estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, por exemplo. Estatuto do servidor público do município de São Paulo, enfim. Você tem um estatuto que cuida do servidor. Já o seletista, ou seja, o empregado público, ele é amparado por quê? Pela CLT. O regime dele é contratual, tá? Quem ocupa cargo público é o servidor. E quem ocupa o cargo de emprego público? É o empregado público. O servidor, no regime estatutário, ele tem o que a gente chama de estágio probatório. O que é esse estágio probatório? E aqui eu escrevi errado, né? Escrevi probatório. Probatório. O que é o cargo probatório? O que é o período de estágio probatório, melhor dizendo? 3 anos iniciais de efetivo exercício, conforme está descrito no artigo 41 da Constituição Federal. Exemplo. João foi aprovado no concurso dele. João passou, tá feliz da vida. Ligou pros parentes, familiar, vizinho, papagaio, ligou pra todo mundo. Tá super feliz. Ele vai ser nomeado. Depois da nomeação vem a posse. Depois da posse, a entrada em exercício. Os 3 anos iniciais, ele passa pelo que a gente chama de avaliação periódica de desempenho. Que nada mais seria do que, de fato, uma avaliação. Ele é avaliado para saber se ele faz jus ou não. No caso, ele faz jus, mas para saber se ele vai ou não adquirir estabilidade. Durante esse período de estágio probatório, esses 3 anos, é analisado, por exemplo, eficiência, pontualidade, responsabilidade, esses pontos mais éticos, vamos dizer assim. No final, olhou ali a avaliação dele e falou: nossa, João não está preparado, não. Então, ele vai ser exonerado. Se o servidor não adquire se não adquire estabilidade, ele é exonerado. Perfeito? Perfeito, coitado, né, gente? Mas é a realidade. Seletista não adquire estágio probatório. Não adquire estabilidade. Ele não passa pelo estágio probatório. Por quê? Para se adquirir estabilidade, eu preciso de estágio probatório. Se o empregado público não adquirir estabilidade, então ele não passa pelo estágio probatório, porque ele não tem a possibilidade de aquisição de estabilidade. Vamos imaginar que o servidor, ele precisa acessar a justiça. Ele vai para qual justiça? Justiça comum. E o empregado público? Justiça do trabalho. Por quê? Porque o regime jurídico é CLT. Rebeca, tá bom. Já me explicou tudo isso. Mas João quer ingressar no cargo público e Maria quer ingressar no emprego público. Como que eles ingressam? Ambos ingressam por concurso público. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Ambos vão ingressar por meio de concurso público. Mesmo regime jurídico sendo diferente, mesmo regime jurídico de um sendo estatutário e de outro sendo seletista? Sim. Maravilha? Maravilha. Aqui nós já vimos, né? Bom, artigo 3º. Olha só tudo que a gente já viu. Tudo assim, né? Poucos artigos, mas a quantidade de conteúdo. O que é cargo público? Gente, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Aí você tem lá uma estrutura organizacional que vai ser cometida a um servidor. Parágrafo único. O cargo público é acessível a todos os brasileiros. Aí você vai me perguntar, Rebeca, vamos imaginar que o... Pensa no nome americano aí. Pensa no nome aí, gente, americano. Tô lembrando de nenhum, não. Pensa aí. A Mary, ela é americana. Ou seja, ela é estrangeira.
Ela não pode acessar cargo público? Pode, a Constituição garante isso. Só que aí eu vou ter os requisitos na lei. Mas o estrangeiro pode, inclusive, teve uma época, uma decisão do STF, se não me engano, era um professor de uma universidade que ele era estrangeiro. Pode, tá? Quais são as características do cargo público? O parágrafo 1º vai trazer. DP, denominação própria, pago pelos cofres públicos, ok, e eles são criados por lei. Então, vamos na ordem. CL, criado por lei. DP, denominação própria. VPCP, vencimento pago pelos cofres públicos. Olha o artigo 4º que eu comentei com vocês. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. Então, ó, via de regra, o que é via de regra? A regra é, eu não posso prestar serviço gratuito na administração, exceto se a lei me permitir. Então, por exemplo, ó, eu não vou exercer gratuitamente. Mas, se eu for convocada para ser mesária, aí eu tenho que ir. É um salvo, é uma exceção. Eu vou prestar serviço gratuito, porém, é um caso que está previsto. Beleza? Bom, título 2. Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Vamos falar um pouquinho sobre provimento? O que é provimento? Deixa eu pular lá pro... Deixa eu ver se eu trouxe. Epa, ainda tem muita coisa para ver. Ainda tem muita coisa para ver. Cadê? Eu não trouxe meu mapa mental? Como que eu não trouxe? Não acredito nisso. Então eu vou falar mesmo. Provimento nada mais é do que forma de ingresso na administração. Exemplo, deixa eu abrir minha tela aqui para vocês. Vamos supor que o João, ele trabalha numa empresa privada. E aí o João olha e fala assim, poxa, meu sonho é prestar um concurso, meu sonho é passar, meu sonho é ter uma estabilidade, nossa, é meu sonho. Ele vai para esse concurso e passa. Qual que vai ser a forma de provimento? Nomeação. Existem duas formas de provimento: provimento originário e provimento derivado. Provimento originário, só nomeação. Por que originário? O João, ele nunca foi da administração. O João sempre trabalhou para iniciativa privada. Mas agora o João tem a oportunidade de trabalhar, de exercer cargo na administração. Originário. Ele nunca fez isso antes. Agora, por exemplo, Maria foi demitida. Maria ficou super chateada. Passou-se, sei lá, 6 meses. E aí ficou comprovado que Maria era inocente. O que vai acontecer? A administração vai, no caso, uma decisão judicial ou administrativa, vai invalidar a demissão dela e ela vai ser reintegrada no cargo público dela. Essa reintegração é uma forma de provimento derivado. Por quê? Porque ela está voltando para o cargo dela. Ela já esteve na administração, ela já era da administração, agora ela só está voltando. Então, está provendo novamente o cargo. Beleza? Mas nós vamos falar mais disso aí na frente. Olha só. O artigo 5º vai trazer para a gente quais são os requisitos básicos para uma pessoa investir no cargo público. Então, olha lá. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigação militar e eleitoral, nível de escolaridade exigido, mas o cargo pode exigir algum nível. Nível de escolaridade, tá bom. Vou prestar um concurso. O cargo me pede uma especialização, então tem que ter uma especialização. Idade mínima 18 anos e aptidão física e mental. Tá? Olha lá, parágrafo 1º. Quando eu estiver falando da atribuição do cargo, ela pode exigir, pode me justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então o cargo me dá, eu tenho essa atribuição no cargo. O cargo me atribui que eu tenho uma especialização. Ok? Mas não está na lei aqui que tem que ter especialização, mas o cargo
me pede isso, mesmo não estando ali na lei, tá? Claro, eu vou ter uma lei própria que vai me dizer o que precisa para aquele cargo, mas a lei 8.112 não está falando aqui de especialização. Legal, mas o cargo pede, beleza? Parágrafo 2º. As pessoas com deficiência, lembrando que a gente não usa mais o termo portador de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso e você tem uma reserva de 20% das vagas. Parágrafo 3º. Se eu estiver falando de universidade, instituição de pesquisa científica e tecnológica, pode ali o cargo ser provido por professores estrangeiros, de acordo com normas e procedimentos dessa lei. Foi o que eu falei agora para vocês. Olha só o tema 1032 do STF. Direito de candidato estrangeiro à nomeação em concurso público para cargo de professor. Tá vendo? Olha lá. O provimento é feito mediante alta da autoridade competente de cada poder. Se eu estiver falando no município, quem que vai dar o provimento? Quem que vai empossar o servidor? Prefeito. Agora, forma de provimento é nomeação, é o chamamento. João nunca esteve na administração. Primeira vez que o João vai prestar cargo público, vai ser servidor. Nomeação. Primeira vez dele. Tá todo feliz. Nomeação. Mas como que ele vai investir, de fato, no cargo público? Através da posse. O que é a posse? A assinatura do termo. O que é essa assinatura do termo? É aonde ele vai ver as responsabilidades do cargo, as suas atribuições. É como se ele estivesse olhando e falando assim: aqui, ó, isso aqui tudo é que eu vou viver na minha vida daqui para frente. Beleza? Maravilha. Quais são as formas de provimento de cargo público? Ou seja, quais são as formas de se preencher um cargo público? Nomeação, que é a única forma originária de provimento. Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Da promoção até a recondução, tudo derivado. Olha lá. Nomeação, já falei para vocês o que é. Quando que eu vou ter nomeação? O caso do João. Primeira vez do João, o João foi, prestou concurso, passou, vai ser nomeado. Isso tudo que eu falei para vocês, a gente chama de cargo em caráter efetivo, ou seja, aquele cargo que o João foi lá, prestou concurso, passou, ele tem direito a adquirir estabilidade, beleza? E a nomeação também vai acontecer nos casos de cargo em comissão, que é livre nomeação e livre exoneração. Eu também vou ter a nomeação, beleza? Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão de natureza especial, ele pode ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, em hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles. Então, ele está exercendo ali cargo em comissão, beleza? E, ao mesmo tempo, está exercendo cargo de confiança. Ele vai ter que optar por qual remuneração que ele pretende receber, tá? Então, vamos agora ver cada uma das formas de provimento? Vamos ver. Promoção. Primeira forma de provimento derivado. A promoção é uma forma de provimento que vertical, que é horizontal, vertical. Ou seja, o servidor ele é elevado para um cargo de nível superior, né? Poxa, vamos supor que esse desenho aí desse bonequinho é o José. O José tem uma capacidade de desempenho, ok, atende aos critérios, então ele pode ser promovido, beleza? Readaptação. Eu estava falando isso agora com a turma do seguinte, um exemplo. Vamos supor que a servidora ela teve a sua capacidade física ou mental reduzida. Sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa que ela teve a capacidade reduzida. O que vai acontecer?
essa servidora, ela vai ser readaptada, ela vai ser realocada para um outro cargo que venha a ser compatível com a sua nova condição. Mas olha só, vamos supor, isso tudo vai ser constatado por perícia médica, mas e se essa servidora for constatado que essa capacidade, um exemplo, um acidente, reduziu a capacidade física dela. E se ficar comprovado que, na verdade, é uma invalidez permanente? O que vai acontecer com ela? Ela vai ser aposentada. Aí vai vir a aposentadoria por invalidez permanente. Eu estava falando isso com esses alunos agora. Por quê? Porque se eu tenho uma redução da capacidade, aí eu tenho uma readaptação, porque reduziu. Agora, se eu tenho uma incapacidade permanente, aí, infelizmente, ela não consegue mais exercer um cargo público. Ok? Maravilha. E aí, quando existe essa capacidade reduzida, então o servidor ele vai ser transferido para um cargo que venha a ser compatível com a limitação dele, tá? E a reversão? É quando o servidor, exemplo, servidor Joaquim, ele foi aposentado, só que os motivos da sua aposentadoria não foram subsistentes. O que vai acontecer? O servidor que estava em aposentadoria, estava aposentado, ele vai voltar para a administração, vai ter uma reversão, vai reverter a situação dele, de aposentado para servidor ativo. Beleza? E aproveitamento? Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que Joana está exercendo um cargo. E aí, Joana teve o seu cargo declarado extinto ou desnecessário. A Joana olhou e falou: poxa, estudei tanto para esse cargo. O que vai acontecer com a Joana? A Joana vai ser colocada em disponibilidade. Ela vai ficar lá esperando. Aí vamos supor que o servidor que ocupa o cargo X, ele está aposentado, entrou em aposentadoria. O que a administração faz? Pega a Joana e aproveita a Joana nesse cargo que agora está vazio porque o servidor entrou em aposentadoria. Então, aproveitamento nada mais é do que aproveitar um servidor em um cargo que está vago, que está vazio, desde que seja compatível. Eu não posso reaproveitar, se não me engano, isso é um entendimento até do STF. Não sei se é do STF ou se é do STJ. Não lembro agora. Mas que fala assim, por exemplo, eu não posso ter o aproveitamento de um servidor de nível médio para um cargo de nível superior. Né? Por quê? Porque a compatibilidade do nível escolar, da escolaridade não bate, tá? Reintegração, eu acabei de dar um exemplo há uns minutinhos para vocês. Exemplo. Zezinho foi demitido da administração, só que aí vem uma decisão judicial ou administrativa e invalida essa demissão dele. Aí ele retorna para a administração. Beleza? E recondução é quando um servidor ele é deslocado de um cargo para o qual foi nomeado. Então, ele é deslocado de um cargo para o outro, ok, com o seu cargo anterior. Isso acontece quando o servidor não foi aprovado em estágio probatório ou em decorrência de reestruturação. Então, por exemplo, deixa eu colocar outro nome aqui. Zezinho, vai Zezinho de novo. Zezinho já é servidor. Só que aí, um exemplo, ele é servidor do município. Só que aí Zezinho viu que saiu um outro concurso muito melhor do que o dele, que ele está ocupando agora o cargo. Ele fala assim, eu já sou servidor, mas eu vou prestar esse concurso aqui. Aí ele passa no cargo. Passa para o cargo, por exemplo. Só que nesse cargo agora que ele está exercendo, ele não foi aprovado de estágio probatório. O que vai acontecer então?
Ele vai voltar para o cargo que ele ocupava antes. Ok? Bom, a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado depende da prévia habilitação em concurso público, foi o que eu falei para vocês. E eu tenho que obedecer a ordem de classificação para fazer a nomeação e o prazo de validade. O prazo de validade são 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Tá? Beleza? E aí a lei também vai estabelecer quais são os outros requisitos para ingresso no cargo público, tá? Concurso público será de provas ou de provas e títulos. Eu não posso ter concurso só de títulos. E aí eles podem ser realizados em 2 etapas. Lembrando que o título não é para reprovação, e sim para o acréscimo, e nunca para reprovação. Ah, reprovou no título. Não, não reprova título, tá? Quando que eu tenho a exceção de concurso público? Ou seja, quando que eu não vou precisar de concurso público para acessar uma função, um cargo? Cargo comissionado. Cargo comissionado não se ocupa por concurso público, é livre nomeação e exoneração, ou seja, é uma escolha. Exemplo, o secretário do prefeito é um cargo em comissão, beleza? É uma escolha. Eu não tenho seleção por concurso público, tá? Bom, aqui ainda vai falando um pouquinho de cargo comissionado, que está no material em PDF de vocês. E a fonte de referência, gente, é esse livro, Servidor Público, Direitos e Deveres, do Alain Montana Júnior. Livro muito, muito, muito bom, que fala tudo sobre servidor. Eu estou amando este livro, graças a Deus, muito, muito bom mesmo, tá bom? Próxima aula nós vamos falar de, na verdade, dar continuidade, falar de posse e exercício, tá bom? Fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.